O Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em todo instante, não é só na hora da angústia, é em todo instante. Então, amados irmãos, queremos dar o nosso boa noite a todos os irmãos presentes e também os que estão através da internet. Aqueles que hão de ouvirem depois, nós pedimos que aqueles que não são inscritos no canal, que se inscreva, deixe o seu joinha, deixe seus comentários e compartilhe com seus contatos, se você acha importante Jesus. Então, como estava falando, se você acha interessante, importante, que pode ajudar outras pessoas, então compartilhe com seus contatos, porque esta é uma forma de nós estar evangelizando. Tem muitas pessoas que falam sobre o evangelismo, mas não compartilham as pregações, os ensinamentos, né? Então, nós sabemos que hoje a rede social é forte nisto e ajuda muitas pessoas, que hoje as pessoas às vezes ouvem mais através da internet do que até mesmo você parar na rua, que as pessoas não têm tempo, andam correndo com pressa, né? Não tem tempo de parar para ouvir. Não quer dizer que com isso nós não vamos falar na rua, nós falamos onde nós temos oportunidade. Então nós vamos aproveitar o que Deus tem nos dado através da rede social e vamos usar ela para o bem, né? Para benefício das pessoas. Então, que Deus abençoe todos que estão aí através da internet e aqueles que hão de ouvir depois. E nesta hora nós vamos inclinar nossas cabeças para falar com nosso Deus. Soberano e eterno Pai Celestial, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. E Ele fala de velho, menino, jovem, Ele fala de animais, Ele fala das gramas, Ele fala que tudo deve louvar ao Criador. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nesta noite para expressar do nosso coração esta gratidão por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Por isso nós iremos te louvar nesta noite, ó Deus, rogando as bênçãos do Senhor em nosso favor e a favor de todos aqueles que hão de ouvir. Em nome de Jesus Cristo, também te agradecendo por ter nos conduzido em paz e segurança, dado-nos livramento em todo instante, Pai, porque sabemos que toda hora o nosso adversário está lançando flecha, lançando dardos contra nós, mas o Senhor tem nos ajudado e tem nos livrado de todos. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor no finalzinho da harpa. Da harpa. Vamos começar celebrando ao Senhor com 643. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai. Não é assim não, vamos voltar aqui. Celebrai a Cristo, celebrai. Todos moradores da terra. Vamos fugir um pouquinho daqui do Inário. Apresentai-vos a Ele com cântico. Acho que eu esqueci aqui, viu? Celebrai a Cristo, celebrai. Não, esqueci, não é esse aqui que eu estou pensando aqui, acho que esse aqui é outro. Celebrai com Cristo ao Senhor, né? Com júbilo ao Senhor, não é esse não. Esse aqui é celebrar a Cristo. É esse não. Eu pensei o hino errado. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com cântico.
com alegria, sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. 679, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Aleluia, glória a Deus. 680, último, pelo Senhor marchamos sim. Aleluia. Esse é o nosso objetivo, de estar sempre marchando pelo Senhor, aleluia, seguindo em frente, nunca recuar, nunca voltar atrás, mas marchar, aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra.
Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nem o inimigo nos resistirá. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Aleluia. Tem algo especial? Irmã Rosa? Amém. Então a irmã Rosa está com a oportunidade de louvar. A irmã também vai louvar? Não? Está com a garganta ruim? Irmão Costa? Vai louvar? É depois da irmã. Esse aqui. Paz e graça a todos. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã curado. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo, como Naamã curado. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder.
como Naamã, no teu poder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, põe esse playback para mim aqui, fazendo um favor. Deixa o irmão cantar primeiro, depois põe, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Glória a Deus. Meia 42, irmão. E depois o 645. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nós a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha cada dia, brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, Senhor. 645. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. 647, Espírito, em verdade te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, entregamos no nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde o amor. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu conheço ele, mas eu tenho medo de me perder. Olhando na letra melhor. Sou guardado por um anjo, que me guarda com amor. Sou guardado por um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte, me guarda seja no lugar que for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode impedir. Um exército de anjos, como seu general, me guarda assim. Se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome no céu estará. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode impedir. Um exército de anjos, como seu general, me guarda assim. Sim, um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar. E logo vai mandar um anjo forte, e também ao seu lado estará. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode impedir. Um exército de anjos, como seu general, me guarda assim. Sim. Sou guardado por um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte, me guarda seja no lugar que for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, como seu general, me guarda assim. Sim, se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome no céu estará. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, como seu general, me guarda assim. Sim.
sorriso nesta hora. Deus vai dar se você o aceitar. Vai mandar um anjo forte e ao seu lado sempre estará. Anjos poderosos, guardando, ninguém pode destruir. Um exército de anjos, o seu general me guarda assim. O seu general me guarda assim. Sim. Dá. A paz do Senhor Jesus. Irmão, eu estava ali, eu falei, não vou cantar não, por causa que toma o tempo. Mas é um momento tão esperado. A gente trabalha, fica almejando chegar esse momento. E chegar o momento e não expressar a alegria que há dentro de nós, a gente vai para casa faltando algo. Hoje foi minha folga no trabalho, mas passei o dia todo trabalhando para o Senhor. Porque eu sei que eu tenho resultado. Muita gente pode dizer assim, você perdeu o dia. Não, eu ganhei o dia. Eu fiz para Deus. Toda a honra e glória é para Ele. Estou procurando o hino, viu? Eu tenho motivos para glorificar o nome do Senhor. Então, não é justo um dia de culto eu não expressar a alegria que há dentro de mim. Eu não preparei o hino, vou pegar aqui agora, porque eu senti de Deus em cantar. Achei, vai ser esse aqui mesmo. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tuas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia. Quantas pessoas se encontram assim, sozinho, triste, no quarto, pedindo perdão? De joelhos eu imploro,
ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder. De Deus ninguém se esconde. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Sei que eu errei, mas vou recomeçar. Peço perdão, preciso de Jesus. Estende tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho nesta noite no capítulo 11, aonde nós vamos celebrar a ceia, né? Já vamos fazer uma leitura só. A partir do verso 17, aonde nós vamos ter o nosso início. Eu quero mostrar algo aqui para os nossos irmãos. Capítulo 11, 1 Coríntios. Porque assim, a gente tem ouvido muitos teólogos, eles lê as escrituras e depois eles colocam como que aquilo ali foi por causa de fulano, por causa de Beltrano, foi para aquelas pessoas que estavam presentes ali, por causa disso, por causa daquilo que foi falada aquelas coisas. Mas nós vamos entender pelas escrituras que nada disto tem sentido se foi apenas para aquele povo lá. Se as escrituras estavam falando apenas para aquele pessoal ali presente, então não tem nada a ver com a gente. Ou nós estamos perdidos. Mas toda a escritura, ela foi para os presentes daquele dia e os presentes de hoje. Porque hoje nós ainda estamos presentes de aonde? A presença dele física? Não. Mas nós estamos na presença dele pelo Espírito Santo. E diante da mesma palavra que foi dada para aquele dia, para quê? Para o bom andamento dos cristãos daquele dia e a nós também da mesma forma, para que nós tenhamos o bom andamento que eles também tiveram. Aleluia! Então as escrituras, você pode ver qualquer sermão, é isso. Qualquer sermão, ela foi direcionada naqueles dias e é direcionada hoje. Agora, se hoje alguns grupos não estão de acordo
com aquilo que as Escrituras estão falando, precisa enquadrar nela. Se já estão, então amém, só faz da glória. Aleluia. Por estar vivendo o que as Escrituras estão dizendo. Se não, olha, eu preciso me encaixar nisso aqui. Porque realmente não foi só para aquele dia, não, foi para hoje também. Né? Então aqui começa dizendo assim, ó, nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. 17, capítulo 11, verso 17. Porque, antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Irmãos, eu queria chamar a atenção também um pouco aqui, sobre a questão que as pessoas dizem que você não pode reunir mais na igreja, que tem que reunir em casa, em qualquer lugar que você reunir. Aqui é o apóstolo São Paulo falando da igreja. Ah, é porque aqui ele estava falando para o povo judeu ainda. Não tem nada a ver com os gentios. Espera aí, mas o povo judeu ainda não era igreja? O povo judeu era povo de Deus. A igreja nasce no capítulo de Atos, capítulo 1 de Atos. Então a igreja nasce ali passou, dali para frente começou a chamar os cristãos, seguidores de Cristo. Né? Então ele diz aqui, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Então, a gente observa aqui que já havia, naqueles dias, ensinamento contrário, a palavra torcida, né? Às vezes as pessoas usam a palavra distorcida, eu não uso a palavra distorcida. Distorcer é voltar ao normal que foi torcido. Pode observar, não importa se a ciência, se os estudiosos digam que é distorcer, não é distorcer. Pode pegar uma coisa torcida e você distorce. Agora, uma coisa normal, você só faz torcer. Saiu do original, torceu. Distorcer, voltou para a origem. É assim ou não? O sentido da palavra é esse ou não? Né? Então, aqui ele diz, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja? A igreja. Ah, mas a igreja somos nós. Eu sei que somos nós. Mas essa igreja, ela é igreja juntas. Ela se ajunta. Ela congrega. Porque ele diz, não deixando a congregação como é costumes de muito. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezar a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Soberano e eterno Pai Celestial, aqui está, Senhor, esta leitura oficial para nós participar do memorial, comer o pão e tomar, ó Deus, o cálice, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, observando isso, que a gente tem que sempre estar examinando e fazendo observações naquilo que nós estamos lendo. Então, essas coisas sempre me chamam a atenção. Sempre me chama a atenção, porque nós temos que ser autênticos naquilo que estamos transmitindo. Porque nisto há vida. Na palavra de Deus há vida. Então, o texto aqui, ele tem, podemos dizer assim, uma substância para alimentar a nossa alma diante do que está escrito. Diante do que está escrito. E nós vamos lendo e tirando esse conteúdo, esta vitamina, podemos dizer assim, para poder alimentar a nossa alma. E é isso que nós vamos levar conosco daqui, ó. Então aqui ele diz assim, ó: de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, as pessoas querem fazer uma ceia em casa, reunido, e ali não há uma ordem. Toma do seu jeito e ali fazem do jeito que querem, vira como se fosse uma bagunça, e a ceia fica como desprezada, sem valor. Sem valor. É como apenas se ajuntar apenas para comer. Somente para comer e para beber. Então nós vamos entendendo aqui o que o apóstolo São Paulo está nos transmitindo, e que foi transmitido naqueles dias. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Isso aqui não é com o ajuntamento, é cada um comer e beber em suas casas. O normal é esse aqui. Agora veja que coisa aqui, ó. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo, porque nisto não há louvor. Porque, aí agora o apóstolo São Paulo vem aqui e diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que é que o apóstolo São Paulo está querendo trazer aqui? Ele está querendo trazer para nós um temor, um respeito, uma reverência. Não é apenas se reunir para comer naquela algazarra, naquela coisa como que tivesse em qualquer banquete. Não, não é isto. Então ele traz temor. Então ele diz aqui, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Deixando bem claro que isso aqui não é o corpo físico, o corpo literal de Cristo. Isso aqui é um pão. E a resposta vem mais embaixo. E tendo dado graça ao partiu, e diz, tomai, comei. Isto é o meu corpo, não literal, não físico, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aqui tem pessoas que tomam este em memória e diz que quem está em memória está morto. Mas Jesus está dizendo que esta memória aqui é para nós lembrar que ele morreu.
mas sabemos que ele também ressuscitou. Aleluia! E ele está vivo. Semelhantemente também depois de cear, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, com quem o apóstolo São Paulo estava falando isto naqueles dias? Ele estava falando com o povo daqueles dias. Mas isto ficou por ali? Não. Aí agora nós podemos ver aqui, ó, no Atos dos Apóstolos, aonde diz aqui, ó, porque, capítulo 2, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Para quê? Para ser cristão. Não para ser de uma nação tal, que para Deus hoje não existe nação. Para Deus existe cristão em Jesus Cristo, aqueles que nascem de novo da palavra. Aleluia! Aqueles que são gerados de novo da palavra. Então, não foi apenas para aqueles dias separadamente, porque se nós formos observar, o início, ó, mostra que foi para eles. Quando diz assim, ó, e ouvindo eles isto, pode observar que ele fala para os presentes, mas fala para o povo futuro, em todo tempo, quando surgiu um cristão. E o que é interessante disso aqui, é que desde lá do Velho Testamento, ele já vem falando assim: este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Ele vem se expressando, mostrando para nós, né? Então aqui ele diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, a quem estava presente: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, o que é interessante é que isso não ficou ali, isto não foi reservado para um povo especial naquela época. Isto continua porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Gente, isto aqui é muito importante, é muito interessante. Tem pessoas que não fazem causa dessas coisas, estão desprezando a palavra de Deus. Não foi bem assim, foi para aqueles dias, foi porque isso, foi porque aquilo. Gente, então rasga essa parte aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Chamar para quê, irmão? Chamar para o reino dele, chamar para ser cristão, está incluído. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora, uma coisa interessante aqui, eu já vi pessoas em reuniões comigo mesmo, disse: eu, pastor, não vou participar da ceia hoje não. Aí eu disse: mas por quê? É porque eu fui me examinar e eu vi que eu não estou apto para participar da ceia. Mas foi isso que a Bíblia falou? Vocês prestaram atenção no que eu li aqui? É? Como é que está escrito aí, irmão Zé? Irmão Costa? Examinai-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba. Porque quando você examina, você foi lá aonde você cometeu um erro. E o que é que você faz? Pede perdão. Acabou de pedir perdão, você se examinou, pediu perdão, pode participar. Come e beba. Examinar para quê? Para pedir o perdão. Eliminar o quê? O problema, eliminar aquilo que estava te acusando. A partir dali não tem mais acusação acerca daquilo que você se examinou, foi lá no problema, pediu perdão, foi perdoado. Aleluia. Porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, sem pedir o perdão, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é necessário compreender o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós estamos fazendo um culto, como disse o apóstolo São Paulo, um culto racional, que é um culto com entendimento. Aleluia! Não é um culto sem entendimento, é um culto com entendimento, que quando nós saímos daqui, nossa alma está fortificada, alimentada, para continuar mais uma jornada. Porque este pão é um pão que permanece, é um pão que fica em nós. A palavra continua em nós ali, ó, nos alimentando, ó, por dias, por meses, por ano. Aleluia! E nós não temos prazer em deixá-la. Então, para começar, o corpo do Senhor somos nós. Aí eu vi um pregador dizendo, não, nós não somos o corpo do Senhor. Nós não somos o corpo do Senhor, eu não sou o corpo do Senhor completo, mas eu sou parte do corpo. Aleluia. Então, quando eu com os outros membros nos ajuntamos, nós formamos o corpo. Aleluia. Por isto é que eu não quero desprezar minha unha, meu dedo midinho. Eu não quero desprezar nenhum membro deste corpo. Eu quero amar, zelar, cuidar de cada um deles, porque eu faço parte disto. Aleluia. Isso é discernir o corpo do Senhor. Agora, por não ter o discernimento, por não compreender, muitas das vezes pessoas maltratam. Pessoas repreendem, às vezes ministro, repreende um ancião com áspera palavra, e a Bíblia diz que não devemos fazer isto. E despreza a palavra de Deus, e a Bíblia diz que por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque não discerne o corpo de Cristo. Aí quer dominar o povo de Deus, com palavras até de medo, para manter um povo ao seu redor, e vive doente, espiritualmente doente. Pode estar fisicamente até bem, mas espiritualmente estão doentes. Aleluia. Porque nenhum irmão deve ter medo de outro irmão, nenhum irmão deve ter medo de um ministro, mas pelo contrário, amar um ao outro e considerar, respeitar e ter aquela aproximação sem nenhum medo, sabendo que na presença de Deus somos todos iguais, filhos de Deus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o quê? O cuidado de Deus para com cada um de nós. Filho, isto está errado, filho. Conserte isto, filho. Conserte isto, filha. Vamos praticar o que está escrito na minha palavra, para nós vivermos bem, porque assim nós não vamos adoecer, assim nós não vamos ter
grandes problemas, porque problemas nós vamos ter, mas com Cristo nós vencemos todos, e eles tornam-se leves para nós, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas não é isto que as pessoas estão colocando na outra. É fardo e jugo pesado, difícil de suportar, no qual a Bíblia diz que eles nem com o dedo querem movê-los. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Aleluia! É isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? E agora nós vamos ler também aqui, aonde ele ensinou nós lavarmos os pés. Porque eu vejo todo mundo falar de celebrar uma ceia em casa com comida, mas nunca falam de lavar os pés. Isso passa de longe. As pessoas que dizem saber tanto e não sabem nada. É a mesma coisa de as pessoas dizer que essa escritura tem dono. Essa escritura não tem dono. Os apóstolos não foram dono dela, nós não somos o dono dela. Ela foi feita para nós observarmos e viver por ela, mas não é nós que dominamos. É ela que nos domina, é o contrário. Aleluia. Capítulo 13, verso 6, nós vamos ler. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, que os ministros não dão importância. Irmãos, está de uma forma que, se você começar a observar as escrituras, você vai analisar, estou falando aqui para os que hão de ouvir através da internet, que o seu pastor já desprezou quase a escritura inteira. Vai observando que eles vão jogando para o lado isso aqui, vai jogando para o lado aquilo ali, e Jesus vai dizer para nós aqui, para a igreja, para os ministros, que isso aqui é mandamento do Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos, falando-se de Judas. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que eu vos tenho feito. Será que as igrejas estão entendendo o que Jesus fez? Não, irmão, mas foi apenas naqueles dias. Era somente lá, porque eles viajavam e chegavam assim. As escrituras não diz que foi só para ali, não. É aí onde está o problema. Eles arranjam alguma coisa do dia a dia que acontecia lá, naqueles momentos, para dizer que foi somente para lá, que ficou lá. Entendei o que eu vos tenho feito, Jesus pergunta. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ele é mestre seu, ele é quem te ensina. É ele quem te diz as palavras que você deve fazer ou não? Ou é você quem diz? É o pastor que diz? É o apóstolo que diz? É o profeta que diz? Quem é que diz? Se eu, Senhor e mestre... Não, vós me chamais mestre e Senhor. Agora, dizeis bem porque eu sou. Ninguém diz que ele é mestre e Senhor porque ele não é. Ele é. Ora, se eu... Agora, gente, presta atenção nisto. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Somente lá naquele dia, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faças vós também. Agora veja, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, quem é o maior? O maior é ele. Se saber estas coisas, chegou ao seu ouvido essas coisas, já chegou? Então agora, para você ser feliz, para você ter os benefícios do céu, esta felicidade, esta a bem-aventurança, você só pode ser bem-aventurado, feliz, se as fizerdes. Aleluia. Agora eu quero deixar só mais um versículo aqui, encerrando, que esse aqui foi palavra de Jesus, e eu quero trazer mais uma palavra de Jesus. Porque as pessoas costumam dizer que foi para aqueles dias lá, ficou lá no passado. Vamos ver se as palavras de Jesus têm peso ou não têm. Lucas 6:46, ele diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando Jesus determina algo que nós não temos interesse de praticar, nós estamos dizendo que ele não é nosso Senhor, que agora nós é que é Senhor dele, porque eu não quero fazer o que o Senhor manda, então ele deixa de ser Senhor, porque o Senhor tem autoridade, e quando o Senhor fala, o servo obedece. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não pôde abalar. Aleluia! Obedeça a palavra de Deus, faça o que ele manda fazer, toma suas escrituras e pratique, aleluia, e você será esta casa, que o alicerce foi cavado bem fundo e edificado sobre a rocha, que é o próprio Cristo, aleluia. Bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve, olha aí a sua condição e a condição do seu ministro. A condição dos seus ministros estão assim. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluia! Ele é seu Senhor, ele é nosso Senhor, é ele o motivo de nós nos ajuntar, é ele o motivo de nós sair dos nossos lares, andar quilômetro e mais quilômetro para ir fazer uma reunião, porque vale a pena, pois nós não vamos voltar da mesma forma que nós chegamos. A palavra de Deus nos tocou e nos moldou mais um pouquinho, e a nossa alma voltará para os nossos lares, para o nosso afazer no dia de amanhã, jubilando, mais fortalecida. E qualquer coisa que vier tentando nos abalar, nós estamos edificados sobre a rocha. Aleluia! Irmãos, tem uma coisa que o diabo não suporta. Está escrito. Está escrito. Ele não suporta. Nós temos prova disso com Jesus, e a prova é disso também conosco. E quando nós usamos as escrituras, muita gente fica furioso. Muita gente fica furioso quando você pega as escrituras e diz: e o que você fará com esse versículo aqui?
O que você fará com esse versículo aqui? O que você fará com esse aqui? E aí, várias escrituras, eles ficam furiosos, porque eles têm uma palavra de alguém acima da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra dele aqui permanece acima de tudo e de todos. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ficar por aqui. Nossos irmãos, através da internet, o irmão Henrique quer ler os nomes aí? Então, quem estão acompanhando? Tem alguém acompanhando? Só Sara? Deus abençoe a irmã Sara, que está acompanhando através da internet. E se mais alguém estiver e não comunicou também, receba as bênçãos deste culto. E aqueles que hão de ouvir, depois também sejam abençoados. Ouça com atenção, vocês não entenderem, repete, ouve de novo. O apóstolo São Paulo disse, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque isto é para vocês se fortalecerem, é para vocês obter do que está escrito. Deus os abençoe em nome de Jesus.